para a França. Vamos começar falando da Espanha, então, porque a gente já começou a falar que, pô, foi uma ousadia do De La Fuente, né? A começar no meio de campo, porque aí ele não coloca o Pedri para jogar e escolhe colocar uma dupla ali, o Fabian Ruiz começando o jogo e tal, e acabou se tornando a batalha do meio campo ganha pelo time da Espanha, né, Wilsinho? Cara, assim, olhando o time da França, que abria seus 3 melhores jogadores ali, o Olise flutuando, só que, cara, a facilidade com que Rodri e Fabian Ruiz estiveram no meio campo chega a dar, tipo, caramba, foi tão fácil assim. Eles mandaram no jogo. O Olise foi praticamente um juvenil que não conseguiu arrumar nada contra 2 caras muito experientes, assim. É bizarro. E, tipo, a estrutura hoje, o esquema tático da França não funciona. Os seus principais jogadores não funcionam em nenhum momento. Transição eles não conseguem. Ficar com a bola eles não conseguiram. O individual me admirou porque eles mal estavam tentando. Acho que a Espanha entrou na mente... E é um ponto fortíssimo, né, da França. É o jogo da França, né? Fazer com que o adversário fique no mano a mano para os seus principais jogadores arrumarem alguma coisa. Ninguém arrumou nada. E o Rodri e o Fabian Ruiz e o Dani Olmo também, né? Dani Olmo, hoje foi o do simples muito bem feito. Foi o simplesinho bem feito que entregou tudo hoje. Que loucura. E ainda teve aquele terceiro gol lá do Lamine Yamal, que seria um golaço, e ele tava um pouquinho impedido ali na frente do Lucas Digne, que aliás sofreu, né? Lucas Digne, ele comete o pênalti que origina o primeiro gol, dá um pontapé no Lamine Yamal, mas ele sofre porque por ali a Espanha ia criando suas principais chances, e né? talvez fosse o elo mais fraco do time da França, né? Todo mundo sabia que o Digne não é um grandíssimo lateral que cumpria um papel muito bem pelo lado esquerdo, mas que hoje tomou uma decisão ruim de tentar dominar a bola. O Wilson pode até falar melhor, né? Lateral de extrema categoria, mas tentou dominar a bola e acabou calculando muito mal o risco e nem percebeu a chegada do Yamal, acabou fazendo pênalti. E ele sentiu demais, né? Ele sentiu demais o pênalti, assim como toda a França, porque a Espanha abre o placar e aí você tá atrás da Espanha, você não para de correr atrás. Porque a Espanha trabalha, atrai. Eu perguntei pro Silcinho, quando foi a última vez que você viu o Rodri dando um pique em campo? Ele falou, acho que foi antes de estourar o cruzado, porque o Rodri parece que ele anda, mas toda hora ele tá livre pra pelo menos carimbar ou clarear o jogo. E o Fabian Ruiz, a Copa do Pedro era uma Copa abaixo, o Fabian Ruiz entra e dá uma dinâmica muito maior, né? Um cara que controla mais, que garante mais no corpo, que consegue fazer a Espanha ficar mais com bola. E aí a Espanha começa a trabalhar, a França começa a correr atrás e não consegue tomar a bola. O Rabiot, ele fez um bom primeiro tempo e ganhou muitos duelos por dentro. Principalmente quando o Yamal tentava arrastar essa bola pra dentro. Só que o Rabiot tomou um primeiro cartão muito cedo. 8 minutos. Até acho que foi rigoroso o cartão dele. E aí você passou a correr um risco muito grande. E o segundo tempo, a França ficou correndo atrás. A real é essa, não criou nenhuma grande chance. O Olise sumiu, a bola não chegou no Mbappé, que tentava arrastar de toda hora. O Barcola é um cara que toma decisões questionáveis em vários momentos, mas que fisicamente entrega mais do que o Doué. E no primeiro lance do Doué, ele tomou um 2, não acompanhou o Pedro Porro e saiu o gol. Então, assim, no duelo também dos treinadores, o De La Fuente foi bem melhor que o Deschamps, assim, na partida de hoje, pelo plano traçado pro jogo. A gente citou outras duas, esqueci de citar aqui, a final da Olimpíada de 24, que tinha vários jogadores dos dois lados, né? E a Espanha Jovem, ganhou. né? A Espanha ganhou de 5-3. Do lado da Espanha, do lado da França tinha Cherki, tinha Koné, tinha Akliouche, que estava no grupo, tinha Doué, tinha Olise, tinha o Matetá. E do lado da Espanha tinha Baena, que fez gol, tinha Cubarsí, tinha Eric Garcia, que está no grupo, tinha o Pubil, tinha o Firmin Lopes, que estaria convocado se não tivesse machucado. Então, é a famosa freguesia mesmo. Na freguesia, no profissional, na base e tudo mais. A França até tenta devolver a pressão com pressão, mas os 6 de trás da Espanha, eles se garantem muito na parte técnica, né? Absurdo. É bizarro os caras saindo jogando. E aí expõe os 2 meio-campistas da França que ficaram 3-2 o jogo inteiro. Aí Olmo, Rodri e Fabian Ruiz
contra... Escondendo a bola. Parecia o carinha das bolinhas. Que pé que tá aqui, não, tá ali. Parecia os carinhas das aquele bolinhas. Miguel que você perde dinheiro. É o famoso golpe. Com quem que tá? Não tá mais aqui, tá ali, parça. Aí fica os dois correndo, ficou um bobão gigante A ali. gente ó. falou muito do meio, né? Os dois zagueiros da Espanha jogaram muito, pô. O Laporte fez uma a Copa do partidaça. Laporte é muito Não, boa. a Copa do Laporte é E o boa. Cubarci foi muito bem E hoje só, também. só um detalhe do que o Vess falou, né? Às vezes, algumas coisas ficam mais claras quando o resultado acontece, né? A Espanha planejou essa geração para chegar melhor e para dar passos à frente. A Espanha jogou a final das Olimpíadas, o Vess citou de 2024, mas de 21 contra o Brasil. Isso. O time da Espanha era comandado pelo De La Fuente e tinha vários jogadores. O Unai Simón era o goleiro, Eric Garcia estava lá, Zubimendi, Cucurella, Merino, Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal, assim, vários jogadores daquela seleção. Então agora, o Yamal não tava porque o Yamal era uma criança Sim. lá. Então, é Mas uma é que a gente seleção tava. É o que eu falei preparada aqui que o De La de Fuente escola. treinou esses moleques desde o Sub-17. Exatamente. Ele foi É uma seleção crescendo que junto foi com esses crescendo. moleques, né? E assim, pra mim é disparado o melhor jogo da Espanha na Copa. Não acho que a Espanha fazia uma Copa Foi ruim. crescendo, né? Eu não acho que a Espanha fazia uma Copa A primeira ruim. fase foi bem ruim, né? Sim, Digamos que a mas Espanha- aí depois acelerou, Digamos né? que a Contra a Espanha- Áustria, acho que a fez um Espanha jogo jogou de muito... acordo com o Não, foi adversário. crescendo, foi melhorando, Foi de né? acordo com o Foi adversário. melhorando. Precisa um pouquinho, vamos aí, rapaziada, dar uma acelerada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E assim, É que contra Cabo Verde não deu, né? Aí sim. os caras devem ter ligado o alerta, porque- devem ter falado assim, ó, Aí realmente eles não deram deu. uma menosprezadinha entrou, de leve. pode entrou ser. na máquina do tempo, né? Sem o Yamal também, sem ponta pelo outro lado, começou com o Gavi, enfim. Entrou na máquina do tempo, voltou pra 18 e 22, que era uma Espanha que tocava a bola e não mas saía do entre lugar. até nós aqui, se vai jogar um jogo contra quem que é Cabo Verde, podemos dormir tarde, que amanhã é sossegado, pô. Amanhã vai ser sossegado. Pô. Aí não foi isso, os caras deram a ver. E o vozinho ainda fechou o gol, né? Exatamente. Já tem enquete aberta pra galera votar, e eu acho que essa enquete ela é até sintomática, né? Diferente da França, que tem lá os seus astros individuais e tal. A enquete pergunta quem foi o craque do jogo, e aí os 4 que aparecem são Lamine Yamal, claro, um craque estrelado, mas Fabian Ruiz, Rodri e Cucurella. E quem tá ganhando aqui é o Rodri, com 41% dos votos. Galera segue votando, mandando mensagem aqui, participa com a gente. O Diego Souza dizendo Rodri joga muito. O Thiago mandando no chat, Laporte cortou todas. Galera tá elogiando diferentes jogadores dessa Espanha. E aí essa dupla de volantes ali, já que a gente tá nesse debate do meio campo dominante, né, da Espanha, são caras que chegaram na Copa com o físico duvidoso, né? O Rodri, desde que tinha estourado lá o ligamento, não tinha voltado a ser o mesmo jogador que levou ele a ser melhor do mundo. O Fabian Ruiz ficou a temporada inteira fora no PSG, voltou na final da Champions. Então os caras chegam pra Copa com o físico teoricamente abaixo ou em dúvida. E aí, acho que hoje não resta mais dúvidas que eles estão bem pra caramba, né? Estão melhorando, né? Eu acho que a melhor versão do Rodri ainda não é essa. Apesar dele ter feito um partidaço hoje, pra mim, o melhor em campo foi o Fabian Ruiz. Teu voto na enquete, então, é no Fabian Ruiz. A partida do Fabian Ruiz, que nem eu tava falando com o Caio. O Rodri, tipo assim, ele é tão experiente, tão bom que ele conhece o atalho. Ele se movimenta pouco, ele corre pouco, mas ele tá sempre no lugar certo, ou perto do cara que vai receber a bola, ou em posição pra dar no máximo 2 toques e não tá mais comigo. Agora, o Fabian Ruiz, o que ele jogou, é bizarro. Olha, eu não gostava dele. Achava ele meio burocrático demais, mas que jogador. Não, o Fabian Ruiz é absurdo. Ele foi o cara que eu fiquei mais impressionado de ver jogar ao vivo na final da Champions. E não é só o esquema do PSG que ajuda ele, né? Então, tá provado, né? Assim, não é só Vitinha, João Neves. Esse meio-campo da Espanha, ele variou algumas vezes, né? O Rodri machucou, então jogou o Zubimendi ao longo do ciclo. Em alguns momentos com Pedri e Merino, que era um cara que o De La Fuente gosta muito, que chega à frente. E o Fabian Ruiz, acho que foi crescendo ao longo do ciclo junto com o PSG, né? Ele se machuca nessa temporada e aí não tem tanta sequência, mas ele é um cara que, pra fazer segundo, terceiro homem de meio, é um cara que parece que mais experiente, se tornou maduro dentro do jogo para controlar, trazer, fazer a bola andar. Ele é um cara que, do lado do Rodri ali, os dois ditam muito o ritmo do jogo, né? O Pedri talvez seja um pouco mais parecido com o Rodri. E aí os dois estavam muito passivos ao longo da Copa em passe, devagar e lentidão. O Fabian Ruiz é um cara que dá um pouquinho mais de dinamismo, chega um pouquinho mais à frente. E o fato do Oyarzabal não ser um centroavante que vai ficar espetadão lá,
não era só 3-2, era quase que 4-2 no meio campo, porque ele baixa toda hora E o Baena pra também, fazer. às vezes, flutuava, eram 5. O meio-campo da Euro era exatamente esse, né? Era Rodri, jogando muito bem, mas não foi nenhum dos 4 melhores do time, né? Sim. Era ele, o Fabian Ruiz e o Dani Olmo, exatamente. O Dani Olmo jogando hoje também fez um grande jogo. O Que Dani é Olmo outro que ganha a tinha vaga, né? perdido O Dani Olmo titularidade ganha e a volta. ganha a vaga porque acho que o Pedro machuca, eu acho. Acho que o Pedro machuca e aí o Dani Olmo E ganha a vaga e aí- joga muito. E aí ele joga muito. E Yamal de um lado, Nico Williams jogando muito do outro, e era o Morata, o centroavante titular, né? Não era o Oyarzabal. O Oyarzabal entrava no segundo tempo, tanto é Depois, que fez o gol do título, mas entrando no segundo tempo. E nesse daí ele conseguiu, na última hora, reconstruir o